que nós vamos estudar hoje, nós vamos desenvolver essa mensagem. Lembrando de dar um abração ao pessoal que está nos assistindo aí pela internet, em casa, que onde estiver, em qualquer lugar do estado, do Brasil e do mundo, que Deus abençoe. Um abraço muito especial para a Lucila. A gente tem lembrado da Lucila aqui, mas a família sempre em oração, né? A Bebel, um abração para a Bebel. Deus te abençoe, Bebel, aí o Bibito, o Felipe também. Deus sustente a vida de vocês. E o Romildo também, da Lucila, que tem sido guerreiro com a Lu, lá em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 8, gente, de fato nós estamos vivendo tempos apocalípticos, isso é um fato, nosso país, nós estamos vivendo um tempo diferente, mas eu penso que esse texto tem algo para aplicar ao momento que nós temos vivido como país, em nome de Jesus. E diz assim a Escritura Sagrada: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva, chuva de pedras, e fogo de mistura com fogo, com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caindo do céu sobre a 1/3 parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse, e na sua 1/3 parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, Pai bendito, nessa hora, ó Pai amado, nós queremos mais uma vez pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, reconhecendo, ó Deus, o que tantas vezes, quem sabe nesse dia, das coisas que pensamos, que falamos, que sentimos, que fizemos, que machucaram o Teu coração, que de repente machucaram o coração de pessoas. Pai, nós pedimos perdão pelo bem que nós nos omitimos de fazer nesse dia também. Nos perdoa em nome de Jesus. Pai amado, que o Teu sangue seja derramado sobre as nossas vidas aqui, purificando nossa mente e o nosso coração. E muito obrigado também pelo espaço que o Senhor abre no nosso dia, aqui neste lugar, para Te adorarmos, pelo derramar da presença do Senhor aqui já conosco, até que a Tua palavra que foi cantada, que já oramos, a obediência, a fidelidade, a confiança na entrega, na devolução dos dízimos, ó Deus, e na consagração das ofertas. Obrigado por todos que aqui estão, todas as famílias representadas, e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue derramando da Tua vida, do Teu poder, do Teu Espírito, um avivamento sobre as nossas vidas, um avivamento de sede, de fome pela Tua palavra, ó Deus. E nessa hora, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo, que inspirou,
que trouxe à existência essa palavra, Deus, que o Senhor mesmo venha nessa hora trazer entendimento, iluminação e aplicação, ó Deus, enquanto essa mensagem, enquanto esse texto vai ser exposto. Derrama a tua vida sobre nós, ó Espírito Santo, derrama sobre nós a tua vida e tira de nós, ó Deus, toda a desatenção, tudo aquilo que vai distrair a nossa atenção, Deus, que nada disso atrapalhe, ó Deus, o mover do Senhor, de maneira, Senhor, que vale a pena, tenha valido a pena o investimento para estarmos aqui nessa noite, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Gente, vamos lá. Apocalipse de 1 a 3 é a primeira divisão do livro. Capítulo 1 apresenta Jesus glorificado. 2 e 3, esse Jesus glorificado que reina e domina em todo o universo a partir da igreja, escreve cartas para a igreja de todas as épocas e de todos os lugares. Capítulo 4, 5 e 6 inaugura uma nova divisão do livro são os 7 selos e descreve o período da primeira vinda de Jesus à segunda vinda de Jesus. Nós vimos isso aqui por enquanto. E o capítulo 8 inaugura também, gente, uma nova divisão no livro. O capítulo 8, então, essa divisão que vai do capítulo 8 ao capítulo 11, nós vemos uma outra divisão, e todos esses capítulos aqui tratam das trombetas, das conhecidas e temidas trombetas. Na verdade, os selos falam, meus irmãos, do sofrimento da igreja que é perseguida pelo mundo. Isso está lá no capítulo 6, o versículo 9. Já as trombetas, prestemos atenção nisso, falam do sofrimento do mundo incrédulo em razão das orações da igreja. Capítulo 8, versículo 4, nós lemos isso. As trombetas indicam, meus irmãos, séries de acontecimentos que vão ocorrer muitas vezes nesse período que nós estamos vivendo. Não são eventos isolados e também não são necessariamente sequenciais, como nós vamos ver aqui, mas eles acontecem em todo o tempo, concomitantemente e em todos os lugares. Tendo dito isso, meus irmãos, então, nós precisamos entender o seguinte, que o capítulo 8, que nós acabamos de ler, apresenta basicamente a igreja de Jesus. Eu e você, em oração, a igreja de Jesus orando e buscando ao Senhor, e os efeitos dessa oração na criação. Nós vamos ver aqui que no capítulo 8, nós vemos que as nossas orações têm reflexo nas catástrofes naturais, nos acontecimentos do mundo, que todos os dias os jornais e as mídias nos apresentam. Então, em primeiro lugar, hoje nós vamos ver aí a oração da igreja, as características da oração da igreja em primeiro lugar. Ora, meus irmãos, a oração é definida simplesmente como um diálogo com Deus. É falar com Deus. Oração não é um monólogo de jeito nenhum, até porque todas as vezes que eu vou orar, Deus fala primeiro comigo, Deus move primeiro no meu coração. Nós vimos na semana passada aqui, que nós não estudamos sobre Apocalipse, mas nós lemos o capítulo 10, estudamos o capítulo 10 de Hebreus, nós vimos que Deus coloca a sua lei dentro de nós, Deus coloca a sua palavra dentro de nós, Deus coloca a sua ação dentro de nós, de maneira que qualquer movimento de oração que eu faço, eu estou simplesmente respondendo a um movimento anterior de Deus dentro de mim. Ao orar, nós não falamos sozinhos. Eu sei que para muitas pessoas o exercício da oração pode até parecer uma coisa neurótica, uma coisa esquizofrênica, uma coisa assim muito sem sentido, porque nós falamos com alguém que nós não tocamos, que nós não pegamos, mas nós cremos que Ele existe e que, conforme Hebreus capítulo 11 nos diz, que Ele se torna galardoador, abençoador, recompensador daqueles que buscam a sua face. E é preciso fé, a oração exige exatamente fé. Nós estamos falando não com uma força, não com uma energia, não com uma influência positiva, mas nós estamos falando com Deus, o Deus vivo, que é uma pessoa, e repito e insisto, não é humano, não é gente como eu e você, mas é uma pessoa. Nós precisamos entender isso. E eu sei, gente, que ao orarmos, algumas perguntas em geral nos vêm à mente tantas vezes. E algumas perguntas que vêm à nossa mente quando nós oramos são as seguintes: será que a minha oração vai fazer alguma diferença?
Será que Deus está dando ouvidos às minhas orações, às nossas orações? Será que a igreja brasileira, que num momento que nós estamos vivendo como nação, que exige de fato muita busca da presença de Deus, será que Deus está de fato ouvindo a nossa oração? Ou Deus está como muitas piadas que dizem, vocês estão bem, vocês escolheram esse governo, então agora aguentem, agora vocês vão ter que engolir. Será que é assim? Outra pergunta que às vezes vem à nossa mente é a seguinte: será que Deus leva a sério a minha oração, já que orar, gente, é uma coisa tão simples, já que orar é uma coisa tão comum? Falar com Deus. Se nós acordarmos de manhã, o nosso primeiro pensamento foi elevado a Deus: bom dia, ó Senhor Jesus. Pai, obrigado. Será que Deus ouve isso? E qual é o impacto que isso tem no mundo como um todo? Às vezes, outra pergunta que vem à nossa mente quando nós oramos é: será que eu orei certo? Gente, qual é a oração errada? Se nós falamos com Deus, se nós pedimos a Deus coisas que são lícitas, por que esse pensamento? Será que eu orei certo? Às vezes nós complicamos demais a oração. Tem que ajoelhar, tem que fazer assim, tem que ser, ou não, nessa hora você levanta, nessa hora. Orar é falar simplesmente com Deus. E tantas vezes, por causa dessas perguntas que invadem o nosso coração, que são patrocinadas por Satanás, a descrença, o descontentamento e o desânimo de orar chega no nosso coração. Mas, gente, quando nós lemos aqui esses versículos de Apocalipse 8, de 1 a 6, nós vemos que não é assim. Sempre que nós oramos, nós fazemos porque Deus continua o seu plano, nos move a orar, e a nossa oração faz toda a diferença, sim, na minha vida, na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, na minha cidade, no meu estado e no meu país e no mundo. A nossa oração tem efeito, sim. E nós vamos ver o porquê. Porque esse texto descreve para nós aqui algumas características da oração, que são 3 características aqui da oração que a igreja faz. E notemos aí que a primeira característica da oração é que a oração da igreja, gente, ela é altamente considerada por Deus. No versículo 1 nós lemos aí que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Esses 30 minutos eu pesquisei vários autores, vários intérpretes, e ninguém chega num consenso dessa meia hora. O que significa essa meia hora? Nós não temos como definir por que meia hora, exatamente. Mas todos são unânimes em dizer o seguinte, que este silêncio tem pelo menos 2 significados, os quais demonstram que Deus considera altamente a nossa oração como igreja. Primeiro, nós vemos aqui nesse silêncio a dignidade que Deus confere à oração. Vocês se lembram, nós nos lembramos aqui que nos capítulos anteriores nós vemos o céu sempre em festa, nós vemos o céu sempre com barulho, com harpas, com anjos voando para lá e para cá, ou andando, não sei, às vezes a gente pensa que anjo tem asa, né, gente? Não sei se anjo tem pena, porque a gente sempre imagina assim. Quando eles se manifestaram a nós, sempre se manifestaram sem asas, né? Lembremos-nos disso, né? Sempre como seres humanos. E aí, mas nós vemos um céu sempre agitado, com muita música boa, anjos movendo para lá e para cá, mas quando nós oramos, o céu fica em silêncio. O fato é, então, tenhamos a certeza absoluta, Deus ouve as nossas orações, mesmo as mais simples. Esse momento aqui, quando diz que o céu fica em silêncio por meia hora, está demonstrando o seguinte: olha aí, quando a igreja ora, todo mundo fica quieto aqui em cima. Todos os seres, todos, absolutamente, inclusive o próprio Deus, Ele para nos escutar. Gente, isso não é pouca coisa. Hoje, antes de vir para o culto, gente, eu orei muito mais do que na semana passada. Primeiro, porque tem que pregar, né? Não é brincadeira isso, né? E segundo, porque fui encorajado a pensar, já que Deus é assim, relembrando isso, vou orar mais. Orei lá em casa, orei no banheiro, que eu fui no banheiro algumas vezes antes de chegar aqui, orei ali na sala VIP, orei lá fora, orei com os irmãos, orei aqui antes de começar, nessa consciência de que quando nós oramos, Deus considera tanto a oração que o céu fica em silêncio. Outra demonstração que a oração
da igreja é altamente considerada por Deus é a atitude de suspense. Esse silêncio também, além de demonstrar a dignidade que Deus confere à nossa oração, mostra também uma atitude de suspense e de temor pelo julgamento de Deus que virá a partir da sua e da minha oração. Eu entendi isso aqui, uma forma da gente entender essa atitude de suspense, de temor por causa do julgamento de Deus, é mais ou menos como um pai que é justo, um bom pai e amoroso, que ao ouvir o relato de alguém ou de algo que foi feito contra um dos seus filhos, ele então toma a decisão de ir lá e resolver essa questão. Os demais filhos ficam parados esperando para ver o que o pai vai fazer mediante aquela coisa que fizeram contra um dos seus filhos. É exatamente isso que acontece aqui. E isso mostra para nós que Deus nos defende. E a prova disso é que no versículo 2, nós vemos aí que os anjos, então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. O silêncio da igreja, então, o silêncio do céu, mediante a oração da igreja, mostra então também que todos os seres lá na glória celestial ficaram silenciosos, porque mediante a oração da igreja, Deus vai começar a agir de alguma maneira aqui na terra. E aí, meus irmãos, eu pergunto o seguinte: já que é assim, já que a oração é tão altamente considerada por Deus, por que nós oramos tão pouco? Porque quase que nós, inclusive, muitas vezes até evitamos a oração, ou só oramos em momentos de aperto. E por que nós só oramos, às vezes, por motivos interesseiros? Por que nós não oramos por coisas maiores? Na verdade, o que nós precisamos entender é que toda e qualquer oração, até mesmo aquelas por causa de necessidades específicas que nós temos, elas devem ser motivadas, primeiro, pela glória de Deus e para a glória de Deus, e também nos fazer mais semelhantes a Jesus. Se nós formos orar pedindo para trocar de carro, nós temos que fazer a pergunta: é lícito? Vai glorificar a Deus? Eu não vou me enroscar? Para comprar esse carro, eu não vou colocar o meu nome em risco, não vou colocar minha moral, minha dignidade. São perguntas que nós temos que fazer. Mas se nós pedirmos um carro para a glória de Deus, para o bem da igreja, para o meu crescimento, para a minha semelhança a Jesus, aí sim, essa oração tem uma grande chance de ser respondida. Em segundo lugar, outra característica então da igreja aí, é que a oração da igreja é também imperfeita, gente. Nos versículos 3 e 4, nós vemos aí um anjo que estava junto a um altar lá no céu. Ele tinha um incensário nas mãos, um recipiente, uma vasilha, e dentro desse incensário tinha incenso, e dentro desse recipiente, nos diz o texto aí, que estavam também as orações da igreja, as orações dos santos, a minha e a sua oração. O incenso lembra o ofício do sacerdote, que era de apresentar as pessoas a Deus. E este incenso que é misturado com a oração dos santos aqui nesse texto, é exatamente a intercessão de Jesus e do Espírito Santo em relação à minha e à sua oração, porque nós nos lembramos que Romanos 8, 26 e 27 nos diz que nós não sabemos orar como convém. E isso é necessário, esse incenso da intercessão do Espírito, esse incenso da intercessão de Jesus, que conforme Hebreus 7, 23 e 25 nos diz que Jesus vive para interceder por nós constantemente diante de Deus Pai. Isso mostra para nós que a nossa natureza pecaminosa, tantas vezes, até mesmo quando oramos, mancha as nossas orações, mancha com egoísmo. Às vezes nós oramos egoisticamente. Às vezes nós oramos motivados por inveja, às vezes nós oramos por vingança pecaminosa, às vezes nós oramos sem discernimento, nós nem sabemos o que estamos pedindo. É por isso que Jesus diz lá nos evangelhos que qual é o pai que, se o filho pedir pão, vai dar uma pedra. Mas muitas vezes as nossas orações nós pedimos pedra. Muitas vezes, ao invés de pedir um ovo para fritar ou fazer uma omelete, a galera fitness aí, com um queijinho ricota lá, que não enche a gente mesmo, a gente dorme e dá um buraco no estômago. Gente, trem ruim é de madrugada a gente acordar com fome, não é? Terrível demais. E aí, Deus, ao invés de pedir um ovo, nós estamos pedindo um escorpião.
É por isso que as nossas orações são imperfeitas e precisam desse incenso ali. O anjo tinha um incensário, tinha as orações, mas tinha um incenso ali, que é a intercessão do Espírito Santo e do Senhor Jesus. É tão engraçado isso, eu costumava brincar, quando pastoreava uma das igrejas, né, na qual eu fui criado, e no geral são igrejas menores, né, e a gente até brincava. O culto, eu cheguei para pastorear uma igreja e não tinha nem culto durante a semana, nem reunião de oração não tinha. Eu falei, não, aí não, também é demais. Como é que a igreja vai para frente sem orar? Não tem jeito. Aí nós implantamos a reunião de oração e implantamos o estudo estudo bíblico também na quarta-feira. Os irmãos chiaram, não gostaram. Não, nossa, velho, que é culto demais. Olha só, segunda e quarta, culto demais. Jesus amado, né? Tem misericórdia de nós aí. Mas enfim, aí eu brincava com o pessoal, gente, vamos orar aqui, vamos pedir a Deus aqui, porque é o seguinte, o negócio está crescendo. Hoje nós já estamos em 6 pessoas. Estava eu, o zelador, o cachorro do zelador, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estava lá, graças a Deus, né? Já melhorou bastante. Aí, às vezes nós brincávamos assim, gente, que bom, né? Mas a Igreja Batista ali nem está abrindo hoje, né? A gente, às vezes brincava desse algo, coisa mais horrorosa. São orações terríveis. Senhor, obrigado. Na Igreja Batista só tem 3, só o Senhor que está lá dentro, lá nem o pastor não está lá, né? Nem o zelador. Mas às vezes as nossas orações são assim. Mas só que, gente, pelo fato das nossas orações serem imperfeitas, isso não quer dizer que a gente não deve orar. Nós precisamos orar. Porque quanto mais nós oramos, mais nós aprendemos a orar. A verdade é essa. Como que se aprende a orar? Orando, não é estudando e falando sobre oração, é orando. Martinho Lutero dizia o seguinte: eu sei que Deus responde todas as minhas orações, porque eu sempre oro segundo a vontade de Deus. E na verdade, tantas vezes o sofrimento que nós passamos, ele é usado para isso, para que nós aprendamos a orar. Mesmo sendo imperfeita, as nossas orações são consideradas por Deus e fazem toda a diferença. Uma terceira característica da oração da igreja, do versículo 1 ao versículo 6, é que a oração da igreja, gente, é altamente eficaz. Nós vemos isso do versículo 4 ao versículo 5. Aí nós vemos que o anjo enche o incensário, então, que tem incenso, as nossas orações, e diz que ele vai lá no altar, que era um altar que tinha fogo, tinha brasas, pegava fogo e jogava dentro desse incensário e lançava esse incensário, esse incenso com fogo na terra. Sabe o que isso significa? Significa a resposta de Deus à oração da sua igreja amada e fiel, e significa os juízos de Deus sobre a terra como a sua resposta. E aí no versículo 5, esses juízos são descritos como, olha só, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. É por isso que Eugene Peterson disse o seguinte: não brinque com oração, não brinque. Qualquer oração, por mais simples que seja, ou a mais despretensiosa que seja, feita corretamente em nome de Jesus, para a glória do Senhor, ao Pai, pela mediação, intercessão do Espírito Santo, por mais simples que seja, Deus considera essa oração. Eu tenho 2 exemplos para passar para vocês. Depois de muitos sofrimentos, John Knox, um dos reformadores, em 1559, esse homem já tinha sido condenado às galés, e esse homem queria levar a fé protestante para a Escócia, mas ele enfrentava dura perseguição e oposição de muitos clérigos e de uma rainha, Maria de Guise, que ia contra a reforma protestante. Mas em 1559, depois de pregar e batalhar, esse homem orou o seguinte: ó Deus, dá-me a Escócia ou eu morro. Essa oração é muito conhecida. E um ano depois, em 1560, toda a Escócia se rende à fé protestante, à fé reformada, se rendem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Isso mostra para nós que Deus responde às nossas orações. Não existe oração inútil, não existe oração sem sentido, não existe. Anteontem recebi um vídeo e assisti ontem e caiu muito legal, porque fala de uma senhora defendendo a família, uma preletora, acho que uma pastora, e ela contou que quando um dia o irmão dela foi sair com um colega, ela era ainda adolescente,
e ela estava passando a camisa do irmão, ela falou assim, meu Deus, me dá um marido um dia para eu passar a camisa dele. Mas que oração bonita, né? Irmãs solteiras, tem que orar assim, gente, em nome de Jesus. E aí passaram-se os anos, ela casou assim e tal, se tornou profissional de sucesso aí tal, que ele começou a comer a família dela, o sucesso profissional dela, ela tomou a decisão de voltar para casa. E um dia ela passando a camisa do marido com raiva, não gostando daquilo, mas o que eu fui fazer? Uma profissional da minha estirpe, ficar passando camisa dentro de casa, cuidando de filho. E aí ela lembrou da oração que ela tinha feito na adolescência. Senhor, eu queria ter um marido um dia para passar a camisa dele. Pois eu vou te falar, essa é uma oração poderosa, tá? Porque está assim de mulher poderosa na rua e que gostaria de ter um marido em casa para cuidar dele, gostaria de poder cuidar dos filhos, gostaria de ter a família direitinho. E ela falou assim, entendi, Senhor, estou felizona, ó, vou passar a camisa do melhor jeito que eu puder, em nome de Jesus. É isso. Não tem oração que Deus não ouça. Irmãs, pede a Deus um marido para você passar a camisa dele, em nome de Jesus, glória a Deus. Os maridão, pede uma esposa para fazer a sua janta. Gente, sinceramente, a coisa mais divina que tem dentro de uma casa é a janta. Oh, meu Deus. Arroz, feijão, aí ó, arroz, feijão, ovo frito, quiabo. Gente, é bom demais. Aí de madrugada a barriga não ronca também, aleluia, glória a Deus, né? Você dorme igual criança. Bênção de Deus. Deus responde a nossa oração. E eu insisto na pergunta comigo e com vocês, gente, por que nós oramos tão pouco? Já que Deus considera tanto, Deus para o céu para ouvir a oração da igreja, por que nós não oramos? Por que tem que chamar o pastor lá na casa? Por que tem que chamar a dona Marlene e a Rosinha? Coitada da dona Marlene, já não aguenta mais orar, aguenta sim, ela, mas a Rosinha, por intercessão, aguenta. Mas coitada da dona Marlene, sinceramente, a mente da dona Marlene deve ser de elefante, que todo mundo eu vejo um cantinho, dona Marlene, a senhora ora por mim, o pastor Henrique Lobo, e a outra aqui, outra ali, meus irmãos, você pode orar na sua casa também, em nome de Jesus, pode, Deus ouve as nossas orações, se a gente for, pode chamar a gente também para orar, para ir lá com você, pode pedir a nossa oração, mas nós vamos te ajudar, não é que nós vamos resolver não, porque Deus considera tremendamente a nossa oração. E aí nós vemos na segunda parte do nosso estudo hoje, para a gente encerrar, a questão de que a oração da igreja, então, ela traz resultados no mundo. E nós vemos isso do versículo 7 ao versículo 3. E é o que nós vamos ver agora aí. E do versículo 7 ao versículo 13, gente, devem servir de incentivo também à nossa oração. Sabe por quê? Porque esses versículos, essas 4 primeiras trombetas que nós vamos ver hoje aqui, rapidamente, porque não são complicadas de nós entendermos, esses versículos, então, essas trombetas, mostram para nós os resultados físicos das nossas orações. As trombetas são respostas de Deus às nossas orações como igreja. E as 4 primeiras trombetas aí, elas falam então das catástrofes naturais que atingem a terra, o mar, os rios e os astros. Agora, o que são as trombetas? Elas são literais mesmo? É isso? Lembremos o seguinte, o Apocalipse não é só um livro, é um gênero literário. E uma das características do gênero literário apocalíptico é exatamente a sua simbologia. Muitos símbolos, extremamente carregado e cheio de símbolos. Então essas trombetas, a simbologia delas, para nós, é exatamente que elas são avisos de Deus. Porque vocês se lembram que as cidades, na antiguidade, eram construídas em geral em montes, lugares altos, era uma estratégia de segurança, elas eram muradas. E nos muros da cidade, 24 horas, tinham os atalaias, tinham as torres, as guaritas, onde ficavam atalaias, vigias, olhando qualquer movimento suspeito fora dos muros. Então o que acontecia? Esse atalaia, como a voz dele não era forte para ficar gritando para a cidade inteira, eles tinham trombetas, algumas feitas de chifres, de animais, e eles tocavam, e tinha um jeito de tocar. E dependendo do jeito que tocava aquela trombeta, estava chegando água, ou suprimento, ou era guerra.
As trombetas eram para avisar alguma coisa que estava para acontecer. E as trombetas aqui são exatamente isso, são os avisos de Deus para uma geração, para toda a história. E as trombetas também, elas, portanto, gente, falam também das retribuições de Deus àquelas pessoas que se opõem a Deus. É engraçado isso. As trombetas não são contra a igreja, nós participamos disso. Nós vamos ver isso, nós estamos vendo isso. Mas as trombetas são avisos específicos de Deus para um mundo que se opõe a Deus, que se opõe à sua igreja, que são contra o nosso Deus. A primeira trombeta, no versículo 7 aí, fala da chuva de pedras, das saraivas, com fogo e sangue. O sangue aqui mostra o caráter altamente destrutivo dessa trombeta. E o que significa isso? Essa chuva de pedra, esse fogo e sangue, se refere ao desmatamento. É a agressão ao solo, todos os males causados ao solo, regiões se tornando desérticas. Por exemplo, quando eu vou em Fabriciano visitar a minha mãe, depois de Valadares, meus irmãos, eu fiquei assustado, chegando ali perto da Senibra. A terra está virando areia. Plantaram muito eucalipto durante anos e anos, décadas, e todo mundo aqui sabe disso. O solo, diz aqui a terça parte. Só que nós precisamos lembrar, eu não me lembro hoje, parece que no globo nós temos 1/3 só de terra, não é isso? O resto é água, 2/3 são água, não é isso? Gente, já tem 1/3 desse 1/3 que não presta, virando deserto. E isso é uma trombeta para os ímpios, para aqueles que se opõem à igreja. Aí vem a segunda trombeta, e aqui nós vemos os desastres no mar. Aí fala então, dessa montanha ardente que é atirada. João tem essa visão de uma montanha, como que uma montanha sendo atirada dentro dos mares. Isso aqui significa os desastres que acontecem no mar, incluindo aí os vazamentos de óleo, os tsunamis e também os naufrágios, porque aqui nos naufrágios pessoas já começam a morrer, diretamente por causa disso. Depois vem a terceira trombeta, versículos 10 a 11, que fala aí de uma estrela, não é? De uma estrela chamada absinto, e a terça parte das águas se torna em absinto amargas, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. São as águas doces, as águas potáveis, se tornando amargas, poluídas, contaminadas, e como resultado dessas águas contaminadas e poluídas, então, muitas mortes devido às doenças advindas dessas águas poluídas, inclusive o câncer. Há algum tempo atrás, não está aqui hoje, mas não tem nenhum problema, que é conhecido, mas o Ramon Baltazar e a Sandra, que lutaram e venceram para a glória de Deus um câncer também. E uma das grandes preocupações que ele estava tendo era exatamente com a água. A água que nós bebemos é contaminada. As águas doces. E as fontes estão acabando. Vou falar da minha região. Quando era criança, tinha o Goiabal lá em uma determinada parte da minha cidade, e a gente ia comer goiaba, e era um programa maravilhoso, entrar no Goiabal, comer um monte de goiaba, porque manga e goiaba é legal comer no pé, né, gente? É a melhor coisa, a goiabinha de vez, a vermelha, é a melhor de todas. E manga qualquer um é boa, né? Graças a Deus, manga é tudo de bom. E depois limpa, dá uma faxinada no intestino, é uma coisa boa, né? É coisa santa. E depois dali, a meninada, a gente ia brincar no corguinho que tinha lá, limpíssimo. Hoje, meus irmãos, é tudo casa, é um bairro. Acabou a fonte. As águas que estão acabando, isso é uma trombeta. Isso é uma trombeta avisando o mundo lá fora do juízo que está chegando, do fim de todas as coisas. E a quarta trombeta, que é muito difícil de interpretar, inclusive, está aí no versículo 12, que fala das questões dos astros que estão sendo prejudicados, e o que mais a gente consegue chegar perto aqui, não é que o Sol tenha perdido a sua força, mas talvez é exatamente a poluição e o descontrole que há também hoje, por exemplo, com a Lua, não é? Não tem lua para isso, tem lua para aquilo, lua para cortar cabelo, né? Lua para plantar não sei o quê, não tem esse negócio? A Lua está meio doida ultimamente também. Tudo isso é um selo, ou melhor, é uma trombeta.
É a quarta trombeta que está tocando. E aí no versículo 13, uma águia, não nos esqueçamos que a águia é uma ave de rapina. A ave de rapina é aquela que come carniça, come animais mortos, ou também pega animais vivos para comer. E essa águia grita: ai, ai, ai dos que moram na terra, porque ainda faltam 3 trombetas. E tudo isso, gente, vem como resposta à oração da igreja. A igreja vem orando ao Senhor por justiça. A igreja vem pedindo ao Senhor a conversão das vidas. A igreja ora por salvação. Meus irmãos, talvez, muito mais do que pedir justiça para o nosso governo hoje, talvez a igreja precisa pedir também misericórdia para eles. Que Deus tenha compaixão de todo esse pessoal que tem aprontado tudo isso com o nosso país, e talvez misericórdia por nós também. Misericórdia por nós também. E vou dar um exemplo para vocês. Quando começou aquele programa ótimo, excelente, cheio de cultura, profundo, abençoador, chamado Big Brother Brasil, não é? Foi uma maravilha aquele programa, gente. Bênção demais. Nem sei de qual foi, que já tem tanto, está igual sexta-feira 13, né? Não acaba esse troço, Deus me livre. Não acaba o Jason, sexta-feira 13, parte 54, já está lá longe o negócio, e esse troço não acaba nunca. Meu Deus, tinha que fazer manifestação para acabar com esse programa, pelo amor de Deus, é uma agressão à nossa inteligência. Mas muito crente saía correndo da igreja, e muitos nem iam na igreja no domingo, por causa do tal do paredão. E hoje tem um cara chamado Jean Willis lá, que está tentando, não é o fato da opção dele consigo mesmo, sexual, não estou dizendo por causa disso, não tem nada de preconceito. O que tem é que há uma ideologia contrária ali, há um ódio a Jesus Cristo, há um ódio à palavra de Deus, e tudo que ele puder fazer, ele vai fazer. Mas muito crente, porque deu ibope, aquele negócio, botou lá. É por isso que nós temos que orar: Senhor, tem misericórdia de nós como igreja. Nós precisamos ser mais inteligentes, precisamos ter mais cabeça, sermos mais perceptivos quanto à realidade que nós estamos vivendo. Então, meus irmãos, só lembrando, a igreja ora, e faz toda a diferença a nossa oração. Gente, vem orando. John Knox orou, nos 2 últimos meses de vida para ele orava assim: Senhor, alguém perguntou para ele: John Knox, por que você está orando? Estou orando pela igreja de Jesus. Ele podia orar assim: não, estou orando para Deus não me deixar morrer. Não, ele orava assim: eu estou lutando com Deus pela igreja dele. E nós muitas vezes não oramos, então nós somos a resposta de oração desse pessoal. E se nós começarmos a orar: o Senhor, visita o nosso país, tem misericórdia, darmos nome, clamarmos, abre os olhos das pessoas, as águas estão amargas, o mar está cheio de tragédias, o desmatamento, o solo está acabando. Meus irmãos, eu morei no Paraná, eu pastoreei lá durante muito tempo. Quando a gente lê a Bíblia, você sabe por que o cativeiro babilônico existiu? É porque tinha que ir no 7º ano, a terra tinha que descansar. Depois, no 40º ano, 49º ano, a terra tinha que descansar 2 anos. E lá no Paraná, são 2 colheitas por ano. Como que você acha que isso acontece? Produto químico em cima de produto químico. E acabando com a terra. Isso é sinal de Deus para o povo lá fora. É resposta de oração. Mas o que essas trombetas buscam transmitir para nós? Pelo menos 2 verdades nós já estamos acabando. Primeiro, essas trombetas são um chamado de Deus ao arrependimento. As trombetas são avisos de que algo está para acontecer. E esse algo que vai acontecer pode ser menos ou mais terrível, dependendo da nossa postura diante desses avisos. Vistas assim, então, as trombetas, gente, são ações misericordiosas de Deus para aqueles que não têm ao Senhor. São toques de Deus para que as pessoas se arrependam e busquem refúgio nele. Tem um texto que eu gosto muito, que é o texto de Isaías, capítulo 55, os versículos 6 e 7, que dizem exatamente assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quem lembra daquele cântico? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Pelo jeito só eu mesmo, né? Pelo jeito só eu. É das antigas. É baseado nesse texto aqui. E continua:
Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. As trombetas, então, o solo, os astros, as fontes das águas potáveis, das águas doces, os acidentes no mar, as tragédias no mar, são avisos de Deus nos chamando para o arrependimento. Ah, mas eu já sou da igreja, eu já tenho a Jesus, eu já me batizei, eu já fiz a pública profissão de fé, eu sou dizimista. Glória a Deus por isso, mas quem sabe nós não estamos precisando de um novo arrependimento, de uma renovação maior de Deus na nossa alma, de uma paixão mais profunda por Jesus e pelas almas. Quem sabe nós estamos precisando de um arrependimento da nossa mente, da nossa língua, dos nossos pensamentos, do nosso coração. Arrependimento. E a segunda verdade que as trombetas também nos transmitem, gente, é que elas são, sim, sinais do grande julgamento e final julgamento que está para chegar. As trombetas não demonstram ainda, gente, o desprazer final e completo de Deus, mas certamente as trombetas são sinais visíveis de que haverá um dia grande, de um grande julgamento, de um terrível julgamento sobre aqueles que não receberam a Jesus como Salvador e como Senhor, como aquele que manda, como aquele que dirige as suas vidas. E eu quero concluir. Estudando esse capítulo, gente, me vem à mente 2 ditados. O primeiro deles é um ditado de crente, e depois é um ditado comum. Primeiro, um homem com Deus sempre está em maioria. Coisa boa. Um homem com Deus sempre está em maioria. Isso aqui se refere à oração. Isso aqui nos diz que nós podemos e devemos orar, e nós precisamos orar, porque Deus vai agir em nossa defesa. Deus responde às nossas orações. Orar não é algo vazio. Orar é a atividade mais subversiva desse universo. E assim que Deus nos levante, que Deus nos leve para casa hoje, para ao invés da gente fazer, desculpa, sem denegrir, mas fazer aquela rezinha decorada, Senhor, obrigado pelo dia, pelo alimento, nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus, amém. Não, a gente vai tirar 1 minuto a mais, para orar pela, Senhor, tem misericórdia da tua igreja, do teu povo. Senhor, tem misericórdia do nosso governo. Senhor, tem misericórdia de mim. Pai, me ajuda a testemunhar. Pai, me livra dessa situação de imbróglio lá do trabalho. Eu não quero fazer essa coisa errada. Me livra disso em nome de Jesus. Tem compaixão da minha vida. Senhor, sustenta a minha casa. Senhor, glorifica o teu nome na minha vida. Nós precisamos disso em nome de Jesus. Que Deus nos levante para orar. Esse é o primeiro ditado que me vem à mente. O segundo, quem avisa, amigo é. Já ouviram esse ditado? Quem avisa, amigo é. As trombetas, portanto, são avisos de Deus para nós. Deus está avisando esse mundo surdo. Deus está avisando. E o que nós temos feito com isso? Com os avisos de Deus? As águas estão aí, gente, pagar 5, 6 reais em 5 litros de água, que a gente nem sabe se de fato é mineral. Não é brincadeira, não. As tsunamis que aconteceram há alguns anos também são advertências de Deus para nós. Quem avisa, amigo é. Mas qual é o nosso papel aqui hoje? Orar, meus irmãos. Orar com força, orar com fé, orar com alegria, orar com insistência e continuar para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém e amém.